Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres é só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia. Eu sou a Andréia Luz, estou aqui na Sensorial FM no programa Mulheres. E hoje a entrevista está sendo diferente. A gente está no Abrigo Solidário aqui de Praia Grande. E eu estou hoje com a minha companheira de trabalho aqui, a Betânia. Bom dia, Betânia. Fala um pouquinho aí quem é você para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando no Abrigo Solidário. A gente já tem um trabalho aqui faz tempo, desde quando começou. Eu já venho sempre fazendo um trabalho voluntário aqui. E antes eu já fazia um trabalho de rua. Fiquei muitos anos fazendo um trabalho de rua. E é uma coisa que eu gosto de fazer, Então, ajudar o próximo, faz né? tempo, né, que a gente faz esse trabalho de ajudar o próximo, os nossos irmãos que estão nas ruas, né? E isso começou com um trabalho na igreja. Você fazia com o Rubens, é isso? Isso. Era às quartas-feiras, Era nas né? quartas-feiras mesmo. A gente tinha uma carreta solidária, que foi pedida para autorização para o padre, para a prefeitura, para poder fazer. Conseguimos construir e saíamos dando banho no pessoal na rua e levando marmitas. Daí, enquanto não fundou o Abrigo Solidário aqui, que é onde a gente está agora, daí a carreta ficou parada, só que agora ela já tá com você, né? Agora ela tá com a gente lá do Exército. Então, daí já tá sendo usada e a gente fica aqui trabalhando agora no Abrigo Solidário. E você, assim, no geral, você agora tá vindo todos os dias, mas no geral a sua equipe ficava cozinhando de quarta, assim, é isso? Desde o começo, de 6 anos atrás, sempre foi quarta-feira. Parece que foi uma coisa sagrada. Já foi combinado ali, né? Já era ficou, quarta né? lá quando a gente ia pra rua e quarta continuou aqui. E aí, como você concilia? Você tem filhos? Eu tenho filhos, mas são casados, moram em São Paulo, tenho 2 filhas e tenho 4 netos. Eles moram em São Paulo, eu moro aqui com meu esposo e com a minha mãe. Nossa, e você dedica agora o seu tempo pro próximo. Só, mais ou menos isso. Porque eu era diarista, mas estava um serviço muito pesado, desgastante, dor nas costas. A gente ganha melhorzinho, ganha bem, em parte, só que desgasta muito. Você é Espírito Santo ainda, né? Sou. E aí você é coordenadora da liturgia lá? Sou. Ufa! Sou coordenadora da liturgia. Aí, olha, eu fui coordenadora 4 anos na Gaspar, da liturgia. E lá que é uma matriz ainda, né? Não, agora, graças a Deus, eu já saí dessa fase. Eu saí antes de virar matriz, porque não é fácil, é uma loucura. A gente já começa antes do tempo, né? Betânia, eu quero te fazer uma pergunta agora, hein? Por que você começou com esse trabalho? Você estava na igreja, o que tocou dentro do seu coração de fazer esse trabalho? Essa vontade que eu tinha de fazer trabalho voluntário está desde São Paulo. Só que lá em São Paulo era da renovação carismática. E eu não era muito da renovação carismática. Daí, às vezes, eu ia. Daí eu falava assim, se um dia eu ganhar dinheiro, eu vou arrumar um galpão para mim, vou dar comida para todo mundo. Esse era o meu pensamento, a vida toda. Que o primeiro dinheiro que eu conseguisse fazia isso. Daí foi indo, o dinheiro não apareceu. Daí eu mudei para Praia Grande. Daí apareceu o galpão já pronto, a igreja que faz o trabalho e eu só entrei. Você só entrou. Exatamente. Parecia que estava esperando. Porque quando eu mudei pra cá, eu não consigo chegar numa cidade e não procurar uma igreja. E que eu era catequista. Eu sou catequista, eu tenho 51 anos, eu sou catequista há mais de 30 anos. Eu fui catequista com 15 anos, comecei. Daí fiquei,
Falei assim, não, preciso da catequese porque tá no sangue. Criança, idoso, pra mim tá no meu sangue. Daí fui, entrei na catequese e tudo, daí foi indo, começou o trabalho da carreta. Daí foi entrando aos pouquinhos e hoje eu tô aqui no abrigo, a carreta tá em outro lugar, e eu tô no abrigo e continuo na igreja. É que você, eu não sei se você tem a mesma sensação, né? Mas um trabalho, ele coliga com o outro, né? Então você vê a carreta, o abrigo, aí continua o trabalho na rua. Eu ainda tenho um grupo de rua, a Rita tem um grupo que vai pra rua, São José, se não me engano, tem um grupo que vai pra rua. Então um vai ajudando o outro, que vai puxando o outro, que encontramos eles, que vêm aí pro abrigo, que já acabou o tempo deles, que voltam pra rua novamente, e assim a gente vai fazendo uma corrente, coligando com o outro trabalho. Agora eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco para você. Você, como uma mulher cristã, como uma mãe, como uma avó, como é para você quando você vê esses meninos que chegam aqui, muitas vezes fragilizados com a droga, com a bebida, com a doença, tem todo aquele carinho, aquele cuidado, né? E você percebe que muitas vezes eles voltam para a rua novamente. Você se sente impotente. Como que é esse sentimento? No próximo bloco você vai responder. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM, hoje com a cozinheira Betânia. Betânia, deixei uma pergunta muito difícil para você. Qual é a sua resposta? Então, eu já quase nem lembro direito mais. Porque foi muito comprida a sua pergunta. Como que é para você, como mãe, como vó, como cristã, ver esses meninos que entram, saem, voltam? Como que é a sensação? Então, no começo, a gente se dá totalmente a eles. E vamos dar um exemplo assim. Aqui no Abrigo Solidário, tinha um rapaz que eu, não vou dizer me apeguei, eu achava que ele poderia ter um futuro brilhante trabalhando. Ele era cozinheiro, ele cozinhava em navio. Nossa. Daí ele perdeu tudo por causa das drogas e veio para as ruas. Daí ele ajudava a gente aqui dentro. E até que um dia ele, como cozinha bem, ele teve a oportunidade de trabalhar no Bom Prato. Daí todo mundo ficou feliz que ele tinha conseguido um emprego, que ele estava limpo durante 3 meses, tudo. Só que quando ele pegou o primeiro pagamento dele, ele diz, olha, me arrepia quando eu falo dele, porque eu lembro dele até hoje. Ele simplesmente pegou o pagamento dele e comprou tudo de drogas. Daí vem a pergunta, como que a gente se sente numa hora dessa? Não dá nem pra explicar, não é que a gente se sente impotente, mas é uma tristeza que não dá pra explicar. A gente fala, mas por que, meu Deus, ele era tava fazendo tudo tão certinho, por que ele saiu? As amizades. Eu acho que é muito as amizades. Se ele tivesse recebido o dinheiro dele e voltado pra cá e continuado... E mudado o ciclo, né? Ciclo da vida. Na verdade, ele tem que mudar aquele ciclo de amizade, porque né? as amizades, gente, ela que vai... E se der o primeiro... com o primeiro gole, o primeiro trago, tudo isso que vai o primeiro... É aquela frase, né? Por hoje não. Então, Exatamente. Todos os dias eles têm que se manter firme naquilo e mudar aquele ciclo dele. E desse dia, quando ele pegou o pagamento, ele já faltou 3 dias, daí já perguntaram o pessoal dele, não veio mais ajudar. Uma semana, abandono de serviço. Ele foi mandado embora e ele voltou para as ruas de novo. E ele vem para cá? Não vem mais. Eu acho que ele teve vergonha. Porque ele viu que todo mundo apostou. Sabe quando todo mundo te dá porque ele teve a oportunidade e jogou fora, né? Foi arrumado emprego pra ele aqui dentro. A gente teve um caso desse no Exército. Na verdade, foram 2 rapazes que nós ajudamos, arrumamos um emprego. Eles arrumaram uma casa, a gente foi lá, ajudou a montar a casa. E, perderam tudo, primeiro salário. Aí nós ajudamos umas 3 vezes. Depois, eles mesmos acabaram indo embora, se afastaram. Mas assim, tem aquelas histórias das pessoas que saíram, né? São poucas, mas tem os que conseguem. Tem sim. Tem gente que voltaram para as casas deles
O abrigo mesmo arrumou passagem para levar embora. Levaram ele embora. Teve vários casos há uns anos atrás que arrumou e levaram eles para casa. Passagens para eles. E me fala uma coisa, como que as pessoas veem esse trabalho seu voluntário? Porque nós que entregamos comida na rua, a gente é bem criticado. Nossa, inclusive por pessoas de dentro mesmo que criticam. Aham, tem, nossa senhora. O pessoal fala que eu vou alimentar marginal, que eu vou. Como é que eu tenho coragem de dar comida pro pessoal que rouba? Teve uma policial que é da minha comunidade, que ela é polícia, ela simplesmente falou. Ela simplesmente falou assim, olha, você tem coisas que você não sabe o que eu sei de polícia. Se um dia acontecer com uma filha de você, uma filha sua, aí você vai parar esse pensamento seu. Eu falei, eu rogo a Deus que não. Mas mesmo assim vai ser um que vai estar que fez errado. Não. Olha, eu acredito que a mesma pessoa que te falou isso foi a mesma pessoa que falou pra mim. E aí pra ela eu respondi o seguinte, querida, você tem filhos que tem uma mãe como você, graças a Deus por isso, senão quantos deles não poderiam ter se perdido, né? Eu tenho um amigo meu, uma amiga minha, que ela quase perdeu o filho dela para as drogas, mas ela ia lá, ela ia buscar ele dentro da boca, ela internou, ela chorava, ela sofria. Hoje o filho dela tá limpo há 3 anos, é outra pessoa, entendeu? Mas foi uma luta de uma mãe, entendeu? E quantos que não tem uma mãe para fazer isso? Então é muito fácil você apontar o dedo. Que cristão que você é se você aponta o dedo? Se você aponta o dedo, você não é cristão, porque ser igreja não é estar dentro da igreja rezando. Ser igreja é estar fora da igreja. E quando a pessoa toca no nome dos nossos filhos, fala assim, é porque nunca aconteceu com o seu filho. Claro que a gente não quer. Claro. Só que eu tenho a minha prima, o filhinho dela foi assassinado pelo meu cunhado. Por quê? Porque ele largou dela e ele matou o meu sobrinho de 5 anos. Hoje era pra ele ter 19 anos. Só que eu não consigo falar assim, eu quero que você morra. Eu por mim, eu matava você. Eu não consigo, porque não é da minha índole. Eu não consigo. Eu fui no julgamento dele, ele tá preso há 25 anos, mas só que eu não consigo. Não é do seu caráter. Não é. Né? Não é. E uma pessoa fala assim pra mim, eu fico triste, sendo uma pessoa temente a Deus. Olha, pessoal, vocês estão ouvindo o barulho das panelas aqui? Pena que não dá para vocês verem a imagem, né? E o Ronald não vai conseguir, o Ronald sentir o cheiro, você ia querer comer essa comida com certeza, porque o cheiro aqui está maravilhoso. A gente vai dar uma pausa e a gente já retoma aqui para o próximo bloco. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Estamos de volta com o programa Mulheres, aqui na Sensorial FM. Minha querida, eu vou te falar para você. Nós do Exército, a gente faz lá na Guadalupe, né? Que foi onde emprestou espaço pra gente. Mas nós somos um grupo, assim, bem eclético lá. Nós temos católicos, espíritas, candomblé, umbandista, ateu. Como é que é? Eu tenho um amigo meu que ele fala tico-tico no fubá. E, assim, o que nos une? Na verdade, o que nos une é o amor ao próximo, né? Independente aí de religião. E aqui no abrigo eu acredito que acaba acontecendo a mesma coisa. Acaba vindo de todas as religiões pra cá, não é? Tá certo, é verdade. Tem aqui, como é na semana, segunda é um grupo, terça outro. Tem gente que é de outras religiões, sim. E é bom que é tudo a um só. A gente acaba aproximando todo mundo numa finalidade só, né? Isso é muito legal. Você sabe que essa semana eu compartilhei um vídeo que é de um filme, eu não assisti o filme, eu vi esse trecho, e esse trecho que eu compartilhei no meu grupo, que é um morador de rua perguntando para a pessoa que doou a comida dele o que ele sente, por que ele dá a comida para ele. Aí ele fala assim, porque eu quero te ajudar. E aí o morador de rua responde assim para ele, aí que você se engana. Você não me ajuda porque você me dá um prato de comida. Porque você me dá um prato de comida,
e eu continuo na rua. Você me ajuda porque você me enxerga e eu deixo de ser invisível. Ai, nossa Cara, senhora. pesado, não é? Pesadíssimo. Eu vou te Nem que eu falar. tenho uma mania de arrepiar. Porque é real, Olha só, cara. tudo me Quando eu vinha pra cá pro abrigo antes, eu via muito isso. Da gente chamar o nome deles e eles ficarem surpresos, porque nós falamos o nome deles. Porque eles estão invisíveis na rua. Por que eu não parei o meu trabalho na rua? Justamente por isso. Porque aqui a gente entra 100. Eu entrego 300 marmitas toda sexta-feira. Olha que bem. Então, se você conta 100 daqui com 300 da rua, 400, fora aqueles que a gente não alcança. De outras religiões. Infelizmente, é muita gente que vem, que está na rua. Gente que chega aqui achando que vai ter emprego, gente que chega aqui achando que vai ter moradia, que acaba caindo na rua e acaba caindo no álcool, acaba caindo na droga. Gente que ficou realmente doente, gente que, sei lá, homem principalmente, eles tomam um chifre e vai pra rua. Bebe. Nós mulher não. Nós mulher, quando a gente toma um chifre, que nós faz, emagrece, fica linda, maravilhosa, sobe no salto e vai trabalhar. Mas a gente se depara com uma realidade muito triste, muito triste. Você pretende, assim, você imagina a sua vida daqui pra frente continuando com esse trabalho? Ou você fala, não, vou trabalhar 1 ano, 2 anos, chega, vou descansar? Não. É um trabalho que vai ser pra vida toda. Aqui já tem tantos anos que eu faço. Eu não me vejo. Assim, hoje em dia eu até coloco, as minhas filhas acabaram de falar, nossa mãe, agora, quando você era quando você tinha poucos dias trabalhando, você vinha mais aqui para São Paulo, agora vai demorar mais, né? Final de semana, né? Só final de semana, porque eu não vou deixar quem precisa. Igual quando não tem ninguém no domingo, eu tô lá, meu marido fala assim, mas até no domingo você vai? Eu falo assim, eu vou deixar os meninos sem comer se não tem ninguém para ir. Alguém tem que ir. E depois no grupo não apareceu ninguém, e eu tô em casa lá assistindo Netflix. Às vezes a gente tá lá sem fazer nada. Exatamente. Né? Daí eu falo, não, eu vou. Eu me imagino sim, sempre, enquanto eu puder. Enquanto eu tiver forças, eu faço. Eu venho fazer. Olha, Betânia, eu vou te falar que eu tava muito receosa de voltar para o abrigo. Muito medo de quem eu ia encontrar aqui. Fiquei muito feliz de encontrar você. Ai, porque eu vejo que você tem o mesma vibe minha, o mesmo Exatamente. pensamento meu. E acho que a gente vai ter muito a acrescentar aqui para ajudar essas pessoas. O que a gente escutou lá é que a cozinha é o coração do abrigo. Pior que é. Então nós temos que ser o coração, não é? É verdade. É verdade. Bem, eu quero te agradecer por você ter participado, por você ter me dado essa entrevista. Ela tá muito nervosa, gente. Você vai virar uma celebridade. Mas quero te agradecer, de verdade, porque eu sei o quanto é difícil esse trabalho. A gente tem as nossas coisas, a gente tem a nossa casa, tem a nossa vida, aí vem, trabalha, não é fácil, ser voluntário não é fácil. Porque a gente encontra voluntário difícil, eles às vezes que não estão num dia bom, e a gente tem que ter toda essa paciência, toda essa dinâmica. Então Deus abençoe a sua vida sempre. Obrigada, amém. E é o que falo, os problemas ficam lá em casa. Tem gente que acha, a gente não tem problema, nada. Não, mas cada um tem o seu. Tem gente internado, igual no meu caso, meu enteado está internado. Eu fiz o trabalho lá, vim pra cá. Minha mãe ia vir, não veio porque ficou com ele. Quer dizer, a gente vai fazendo um jogo de cintura para poder tentar ajudar sempre as duas partes. E é isso aí. Obrigada, minha querida. Um beijo. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Bem, gente, hoje o nosso programa foi um pouco mais curto, peço perdão a todos, foi uma semana muito corrida, atrás de resolver várias coisas, inclusive para mim estar hoje no abrigo. A gente começa agora uma nova fase no abrigo social, o Exército se une ao abrigo para que o nosso trabalho cresça, né, e melhore. Lógico que o nosso objetivo principal não é só alimentar eles, mas justamente do trecho que nós falamos no outro. Fazer eles visíveis, porque quando eles são visíveis, quando eles começam a ser enxergados, a história deles começa a mudar. Eu peço para que todos que escutem, independente da sua religião, entenda que essa pessoa que está na rua, ela não está na rua porque ela quer, ela não está na rua porque ela é vagabundo, ela não está na rua porque nós damos um prato de comida. Todos têm uma história, todos têm um porquê, todos têm um motivo para estar lá. Além de todos os problemas, batalhas e lutas espirituais que essa pessoa enfrenta, existe todo um contexto, existe toda uma história. Nem todo lado é ruim, né? Nem todo mundo é ruim, todos tiveram uma história. Assim como nós temos pessoas que se dizem idôneas
que por trás daquela máscara são pessoas ruins, nós temos pessoas que estão na rua, que parecem não ser boas, mas que por trás daquela sujeira, por trás daquela fome, por causa daquela droga, existe um coração ali. E é isso que a gente precisa. Essa semana eu resgatei uma pessoa. Foi muito difícil para mim resgatar essa pessoa, porque eu já o conhecia. E eu ver ele totalmente perdido na bebida e na droga foi algo que rasgou a minha alma. E eu levei essa pessoa, que já não era mais aquele que eu conheci um dia. Já não era mais naquele corpo, naquela fala, naquela pele. Entreguei ele ali com a esperança de cura. 24 horas depois ele estava fora. Ele saiu, fugiu da clínica, não quis ficar na clínica. E assim, está entregue ao mundo e Deus vai fazer o que for melhor para ele, para a vida dele. Eu imagino o sofrimento dele, eu imagino a dor dele, porque foi ele que pediu para ser internado e não aguentou ficar. Então, assim, essas pessoas sofrem, gente, sofrem todos os dias, sofrem porque querem ser diferentes, sofrem porque querem sair desta realidade cruel e que nem sempre é possível. Para nós que ficamos aqui, o que a gente faz? A gente faz o nosso trabalho. Então eu convido vocês a vir ser voluntário no abrigo, a vir ser voluntário no exército. Toda sexta-feira cozinhamos lá no Jardim Glória, precisamos de doações, aqui no abrigo também. Então venham fazer a diferença, venham conhecer este outro lado. Um beijo de luz a todos vocês, uma semana abençoada. Sensorial FM,